Fala pessoal, mais um vídeo importante no canal Vene Casagrande. Vamos falar de Flamengo, é claro, e no vídeo de agora vamos contar quanto o Michael custará ao Flamengo, o valor mínimo, tá bom? Durante o período de contrato dele, que será de 4 anos. Nós conseguimos apurar salário com luvas, quanto custará por mês o Michael ao Flamengo, e eu vou querer saber a opinião de vocês, se vocês acham a contratação cara ou barata. Eu também vou dar a minha opinião, obviamente, a respeito desse assunto. Tem também informação sobre reforço mais próximo. Não estou falando do Michael, porque esse aí está chegando hoje, inclusive, ao Rio de Janeiro, mas é um outro jogador que o Flamengo tenta a contratação, é Carlos Alcaraz, o argentino do Southampton. Temos atualizações sobre esse assunto. Temos também detalhes do contrato de Hugo Souza no Corinthians. Ele ainda pertence ao Flamengo, se destacou na classificação do Corinthians ontem diante do Bragantino, pegando 3 pênaltis na disputa por penalidades máximas, e agora veio à tona esse debate entre os torcedores do Flamengo. Como é o contrato? Eu vou contar já para vocês e vou te falar, o valor é baixinho para o Corinthians comprar o Hugo Souza, hein? Acho que o Flamengo deu mole no modelo de negociação. Temos também escalação do Flamengo para pegar o Bolívar. Eu acho que essa vai gerar muita discussão entre vocês, rubro-negros. Vou contar a escalação no vídeo e depois eu vou querer saber a opinião de vocês, se vocês concordam com a decisão do técnico Tite. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Lembrando que é importante demais você se inscrever no canal, você dar o like nesse vídeo e também ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, é só ativar o sininho aí, você será comunicado pela plataforma e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Então, aproveite. Se quiser ajudar de maneira financeira, o meu muito obrigado desde já. O Pix está aí na descrição. Rapaz, eu me vendo aqui... Dona Carmen caprichou. Como eu sou bonito, rapaz. Mas vamos lá, vamos falar de Flamengo aqui agora. É o seguinte, galera. Vou começar com detalhes do contrato do Hugo Souza. Repito, jogador que está se destacando com a camisa do Corinthians. E eu apurei todos os detalhes do empréstimo, o modelo de empréstimo do Flamengo, do jogador ao Timão. Vamos lá. Por contrato, Corinthians tem que esperar até outubro para exercer a opção de compra. E a opção de compra estabelecida no empréstimo foi 800 mil euros, é isso mesmo, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo é dono de 100% e o Corinthians pode comprar 50%, a metade dele, por 800 mil euros. Na cotação de hoje, isso dá 4 milhões e 800 mil reais. Mas o Corinthians tem que esperar até outubro, tá bom? Ou seja, se quiser comprar agora, teria que negociar com o Flamengo. E nessa opção de compra, nesse valor, o que me falaram no Flamengo foi o seguinte: caso o Corinthians queira exercer a opção de compra, o Corinthians vai ter que dar uma garantia bancária ao Flamengo, para o Flamengo ter a certeza que irá receber esse valor. Que a gente está vendo aí na mídia, inclusive eu venho publicando, que o Corinthians está devendo a muitos clubes pagamento de parcelas de jogadores contratados. Além disso, dessa cláusula, o Timão terá que pagar mais 500 mil reais se quiser escalar o goleiro contra o Flamengo, em qualquer partida contra o Flamengo, no Brasileirão, no dia 1 de setembro, e tem também a possibilidade de eles se enfrentarem em outras competições. E o pagamento tem que ser feito até 24 horas após o apito final da partida. Repito, se o Corinthians quiser comprar o Hugo Souza antes de outubro, tem que negociar o valor. É basicamente o que o Flamengo fez com o Mateuzinho, por exemplo. O Mateuzinho foi vendido. Tem as parcelas lá que o Corinthians tem que pagar. A informação que eu tenho é que o Corinthians sempre atrasa o pagamento da parcela. E aí entra no prazo para o Flamengo notificar, dizendo que vai exigir o pagamento pela garantia bancária, que é através de um patrocinador, que é a Brax, tá? Que patrocina muitos clubes por aí. E aí o Flamengo sempre notifica e depois vem o pagamento do Corinthians. O Flamengo demora a receber, mas pelo menos recebe. Outros clubes não estão nem recebendo. E o Flamengo faria a mesma coisa com o Hugo Souza. Eu acho o seguinte, e o contrato do Hugo Souza, se ele for comprado pelo Corinthians, vai até dezembro de 2027. Eu acho o seguinte, o valor estabelecido na opção de compra foi baixo, mas eu não estou sendo engenheiro de obra pronta não, eu sempre achei isso. Na ocasião eu já achava isso.
né? Porque o Hugo Souza está se destacando. E eu também não vou ser engenheiro de obra pronta de agora questionar a diretoria do Flamengo por não ter aproveitado o Hugo Souza. Pelo contrário, eu acho que ele não tinha mais clima no Flamengo. Eu sempre falei que ele tem um potencial absurdo, absurdo. Inclusive defendi a ideia do Hugo Souza ter ficado no lugar do Matheus Cunha. Mas eu entendo o empréstimo. Mas no Flamengo ele não teve mais clima, não teve mais mental. Ele não aguentou a pressão após algumas falhas e também deixar o sucesso subir a cabeça, como o próprio fala isso a todo momento, que nos períodos de Flamengo ele deixou o sucesso subir a cabeça. A passagem pela Europa por um time de Portugal pequeno, que inclusive foi rebaixado lá em Portugal, fez muito bem para o jogador. No Corinthians a gente vê um jogador visivelmente mais magro, em forma, mais focado, que se tornou capitão inclusive. No Corinthians ele é capitão. Então, para o Flamengo foi ótimo. Até a página 2. É torcer para o Corinthians não exercer a opção de compra e aí o Flamengo pode vender para um outro clube por um valor maior. Vamos falar agora de Michael. Eu trouxe nas outras redes sociais e também no SBT Sport Rio. Michael desembarca aqui no Rio de Janeiro por volta das 10 horas da noite e ele vai direto para um hotel que ele ficará hospedado e lá nesse hotel terá um representante do Flamengo, da diretoria do Flamengo, provavelmente alguém do departamento de futebol, para poder sair na foto, para o Michael assinar o contrato final, e aí depois dessa assinatura, dessa rúbrica, ele será anunciado pelo Flamengo. E também apuramos quanto o Michael custará ao Flamengo. É um contrato de 4 anos, tá bom? E ele custará por mês, juntando salário e luvas, em torno de R$1,5 milhão de reais. Salário alto, eu já havia dito para vocês que é salário de outro patamar. Então, no período de 4 anos, o Michael custará ao Flamengo pelo menos 72 milhões de reais. Por que eu digo pelo menos? Porque eu não sei se no contrato dele tem algumas cláusulas, ele provavelmente tem, de bônus, caso faça um determinado número de gols, se ganhar algum título, pode ter. E aí eu vou trazer à tona aqui o debate, é o seguinte: muita gente acha um absurdo, porém, temos que olhar um outro lado. Se o Flamengo fosse contratar um jogador do nível dele, da idade dele, no mercado, teria que comprar de um outro clube. E aí o custo seria não só de salário e também de luvas, mas também teria o custo da transferência. Nesse caso, não teve custo da transferência. O Flamengo negociou e pronto. Então é o seguinte, eu entendo quem acha caro, eu penso, acho que o Michael chega, beleza, vai ter a paciência da torcida, já falei isso aqui no outro vídeo, mas não acho que é um jogador para resolver os problemas do Flamengo no setor ofensivo, longe disso. Não acho que será o herói, tá? O herói sem capa do Flamengo, não acho. Mas acho que é um reforço que o Flamengo teve que correr por conta da lesão do Cebolinha, é um reforço para, entre aspas, dar um cala-boca à torcida, tá vendo? A gente trouxe um jogador que vocês queriam. Agora é ver se o Michael vai conseguir ter o mesmo sucesso que ele teve na última temporada dele com a camisa do Flamengo, porque o começo dele no Flamengo foi horrível, terrível. Eu critiquei muito a contratação dele aqui no começo dele, eu vou ser sincero. Mas depois ele se adaptou, ficou feliz. Teve até um assunto extremamente importante, delicado, que ele trouxe à tona, que ele teve depressão no período dele de Flamengo. Então é um jogador que deu a volta por cima no Flamengo. Espero que agora chegue e jogue bem. E não só o Michael vai chegar, o Flamengo está tentando a contratação de Carlos Alcaraz, um jogador que inicialmente o Southampton topou vender para o Flamengo por 18 milhões de euros, depois voltou atrás e pediu 25 ou o envolvimento de jogadores na negociação, Vitor Hugo ou o zagueiro Iago, que é destaque do Sub-20. O Flamengo no primeiro momento não topou, mas agora, pela urgência da situação, o Flamengo topa envolver o meia Vitor Hugo e pagar 18 milhões de euros, o que mostra mais um erro da diretoria do Flamengo, porque recentemente o Flamengo recusou propostas milionárias pelo meia Vitor Hugo, o que eu achei um erro. E agora está estudando a possibilidade de envolver o jogador nessa negociação para contratar Carlos Alcaraz junto ao Southampton, jogador de 21 anos, meia, que faz várias funções no meio de campo. Mas, tá vendo qual foi o erro da diretoria? Foi não ter vendido o Vitor Hugo anteriormente, poderia ter vendido. Agora quer pagar 18 mais o Vitor Hugo
pelo meia Carlos Alcaraz, do Southampton. E aí eu quero saber de vocês gostam desse nome? Aprovariam a chegada desse jogador? Podem opinar à vontade. Outra coisa, vamos para outro assunto aqui, galera. O Wesley, pois é. Ah, meu Deus, o Wesley está lesionado. No fim das contas, a Atalanta estava certa. Imagina se a Atalanta topa aquilo que o Flamengo quis mudar em cima da hora e aceitar receber o jogador apenas depois do dia 25. Aí o jogador chega lá lesionado, não é aprovado nos exames médicos, é devolvido ao Flamengo e a Atalanta também não iria ter tempo para contratar um outro jogador para a posição. Porque o Wesley está lesionado. O Flamengo divulgou isso nas redes sociais, ele está com uma lesão na coxa, uma lesão muscular, o que eu pude apurar que é uma lesão leve, pelo menos é isso, deve ficar aí cerca de 10 dias longe dos gramados, mas está lesionado. E a Atalanta poderia muito bem reprovar esse jogador nos exames médicos. No fim das contas, a situação envolvendo o Wesley só mostra que hoje o Flamengo está uma bagunça geral. Que o Bruno Spindel, quando disse que não era várzea, está parecendo várzea. E o Wesley se junta a vários outros jogadores como desfalque para o jogo contra o Bolívar. Alan não viajou, tem traços falcêmicos e por isso não pode jogar na altitude. Everton Cebolinha, ruptura no tendão de Aquiles. Vinha, ruptura de ligamento do joelho e fratura da tíbia. Pedro, lesão muscular. Gabigol, lesão muscular. Arrascaeta, lesão muscular. E Wesley, lesão muscular. Diante de muitos desfalques, o Tite esboçou a equipe titular da seguinte forma no último treino que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, eles estão a caminho da Bolívia. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Pulgar, Léo Ortiz de volante, De La Cruz jogando um pouco mais avançado na função do Arrasca, Gerson ao lado dele, Luiz Araújo e Carlinhos. É isso mesmo, muita gente imaginava que o ataque fosse montado por Luiz Araújo e Bruno Henrique. Não, ele começa com Carlinhos, pelo menos ele esboçou isso, e deixa Bruno Henrique como opção para o segundo tempo. E aí, eu tenho certeza que muita gente não gostou da manutenção do Carlinhos no time titular, e é esse debate que eu quero trazer aqui no canal. Vocês gostaram, não gostaram, aprovam, não aprovam? Podem comentar à vontade. Um beijo para vocês, estamos juntos. Agora vou me preparar para assistir Botafogo e Palmeiras. Vocês vão torcer para quem? Querem fazer aquela fezinha, aquela aposta? Corre no site da KTO utilizando o cupom VENI, tem free bet, bônus, tem muita coisa. Tamo junto! Beijo, fui!